Olá, olá, muito bem-vindos a mais uma Expert. Obrigado por todos que estão nos acompanhando hoje e obrigado especial ao nosso convidado André Fadul, gestor de crédito do CA Indosuez. Tudo bom, André? Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olá, pessoal. Olá, Pedro. A gente que agradece a oportunidade de poder participar de mais um evento como esse. É realmente um canal muito interessante, não só para a gente expor as nossas ideias, o que a gente tem de visão, mas também contribuir para o aprendizado dos investidores de uma maneira geral. Beleza, maravilha, André. Bom, antes de mais nada, deixar o convite para vocês. Me seguir lá no Instagram, pedromatos.xp. A gente fala sobre vários dos temas de alocação, em especial um tema que a gente veio conversar hoje, que é principalmente crédito. Então, a gente vai falar sobre a retomada econômica, o ciclo de alta de juros que a gente já passou a observar no mercado e como isso se reflete em oportunidades e riscos no mercado de crédito local. Trouxemos aí um profissional de peso, mais do que legítimo, para falar sobre o assunto. E antes de mais nada, André, queria que você contasse rapidamente da sua história, da história da casa também, para a gente explicar aqui para a nossa audiência com quem estamos conversando. Não, obrigado. Bom, Pedro, então, relembrando um pouco, né, da história do CA Indosuez, a gente faz parte da Asset no Brasil do grupo Crédit Agricole, né, e há 3 anos aproximadamente, quando a gente fez a migração, eu na área de gestão, o Nelson Chaves na área de análise, a gente trouxe um pouco da bagagem que a gente tinha, né, uma bagagem de mais de 20 anos de mercado, o Nelson Chaves na área de análise com mais de 30 anos, e agregamos, né, numa casa que já tinha uma expertise muito grande em controles e processo, todo esse passado, toda essa visão que a gente tinha de mercado. E com isso, a gente acabou presenciando alguns momentos, né, ao longo principalmente desses últimos 2 anos, na renda fixa e no crédito privado, muito parecidos com o que a gente vivenciou no passado e que, felizmente, com esse mix, né, com essa junção de controle e processo, com a experiência que a gente tinha, a gente conseguiu consolidar alguns produtos, como, por exemplo, o fundo de debêntures incentivadas, dentro desses momentos que o crédito foi evoluindo, né? Então, é uma casa que é muito focada em controles, como eu já disse repetitivamente, porque realmente é fundamental, né? Controle, crédito privado sem controle não existe, e com um foco muito grande na parte de análise de crédito, né? Apesar do Nelson Chaves não estar participando aqui do nosso call, é um dos pilares para a gente fazer a gestão dos nossos fundos. Então, hoje a gente está num processo de transição, é algo que é conhecido entre o grupo controlador, mas as equipes permanecerão e, com isso, a gente mantém a filosofia nos produtos. E aí eu fiz o paralelo em relação à nossa ida no Indosuez Fit que teve em relação a processos e time, e provavelmente a gente vai estar vivenciando isso novamente com um novo controlador, que deixa a gente muito animado, né? A gente fica muito otimista com um movimento como esse. Acho que a gente vai agregar muito para os investidores de uma maneira geral. Legal. Bom, em breve, acho que mais informações aí sobre um pouco do que o André acabou de pincelar. Bom, entrando agora no nosso tema, André, a gente tem observado que muitos fundos de crédito têm tido captação positiva, né? O interesse do investidor por essa classe voltou, muitos desses fundos até vocês aí que fazem gestão, quer dizer que o mercado está tendo um olhar positivo sobre a classe. Então, eu queria te perguntar justamente sobre crédito privado, seja em CDI, seja em inflação, como você vê essa atratividade? Então, o investidor está correto? Esse movimento de mercado faz sentido? Pedro, assim, faz todo sentido, né? E renda fixa é algo que é curioso, né? A gente avançou muito em pouco tempo. A renda fixa, durante muito tempo, foi um mercado muito incipiente, até mesmo porque, tirando produtos muito nichados, né, como o de inflação, você tinha pouquíssima volatilidade, e os outros produtos, como a gente vivenciou no crédito até 2018, né, meados de 2019, você não tinha nenhuma volatilidade, e com isso você tinha sempre aquela sensação de que, não, aquilo ali é minha reserva estratégica, minha poupancinha para eu ir rendendo, tendo um retorno específico, sem grandes emoções, e você não tinha, né, a variação
né, a escala de risco que você de fato estava correndo ali, dado a baixa volatilidade. Quando você teve a queda de juros e você ainda não tinha a transparência dessa volatilidade dos riscos que você tinha ali, você tinha uma taxa de juros próximo de 2%, e quando você via o retorno daquilo em termos nominais, realmente era algo desestimulante. Não estou ainda nem entrando na questão de quando a gente teve o impacto de preços em ativos privados e também, agora, né, esse ano, em ativos públicos. Mas você tinha aquela sensação de que o seu carrego, né, a sua taxa de retorno, realmente era algo que não fazia sentido. E aí você teve, como é natural, uma mudança para alguns mercados com maior risco, né, buscando um maior retorno. E a gente até ouvia alguns exageros, né? O fim da renda fixa, né? Agora com 2% a renda fixa acabou, mataram a renda fixa, Selic a 2 não existe renda fixa. E aí você acabou tendo um exagero muito grande nesse sentido. Esse exagero acabou sendo mais potencializado quando você teve a volatilidade, que foi algo pedagógico no mercado em relação aos ativos, principalmente de crédito privado, onde você teve uma variação muito negativa em diversos casos, e isso acabou assustando mais ainda o investidor que já estava um pouco insatisfeito com o patamar de taxa de juros, né, do retorno contratado ali, teve a questão da volatilidade, e para culminar, né, no início do ano, a gente teve o efeito preço em alguns títulos públicos, né, com maior destaque para a LFT, e aí aquele paralelo que a gente fazia lá com 2002, enfim. Então, isso também acabou assustando um pouco. E aí, quando a gente começa a ver o ciclo o ciclo monetário invertendo, né, você começando a ter uma subida da taxa de juros, e você começa a ver uma volatilidade que até então você tinha na memória recente na renda fixa, né? Diferente da Bolsa, que na Bolsa em março de 2020 você teve aquele barranco, né, vindo descendo desesperadamente, de repente você teve uma recuperação e você teve e quem acabou até arbitrando bem isso, diferente do que a gente também tinha no passado, aquele, caiu, agora vai cair mais? Não, agora você tem um investidor que caiu, opa, vou aumentar, opa, vou fazer uma posição aqui agora, opa, vou aproveitar que eu não tenho uma posição e vou entrar nesse mercado. Aí você teve a recuperação do mercado acionário. Na renda fixa, você está começando a ter isso agora. Então, da mesma forma que a gente teve aquele exagero em 2019 e 2020, a gente começou a ver essa recuperação no final de 20, né? Início de 21 foi bem interessante para a renda fixa, quando a gente olha principalmente a questão dos prêmios de crédito, quando você ainda teve o incremento da taxa de juros, melhorando o carrego e o retorno da volatilidade nos outros mercados, quando você vê a Bolsa, opa, agora não é mais 140, agora é 120, agora é 115, enfim, você começa a ter um cenário muito mais incerto, você volta a migrar para a renda fixa. Então, a renda fixa teve um mix de correção de exageros que a gente vivenciou em 19 e 20, e agora a gente está tendo uma mudança, né, uma dança de cadeira, que é super natural no mercado, faz parte do nosso mercado, onde a gente acaba, no nosso caso, renda fixa, se beneficiando dessa transição. Perfeito. Bom, se eu tivesse que então resumir o que o André falou para a gente, ele mencionou um tema que a gente conversou algumas vezes, que é marcação a mercado, e que no fim do dia, com o advento dessa marcação mais ávida, a gente se abriu uma janela de oportunidade daqui para frente, justamente pelo estresse que a gente passou. E até pegando o gancho, André, nisso que você falou, a gente passou em 2020 pelo maior evento assim de crédito, de retornos negativos, como você falou, no espaço de crédito, desde 2002, muito devido a até essa mudança de regime, eu vou chamar assim, que você falou. E quem está aqui nos assistindo hoje, que já é cotista do CA e do Suez, ou vai se tornar no fim do dia, mais do que uma marca, você está comprando uma equipe por trás, né, dessa gestão, aqui hoje representada pelo André, e é por isso que eu quero perguntar, então, para vocês, como gestores, o que é que vocês aprenderam, ou que lições vocês tiraram desse episódio do ano passado, né? Eu não sei se teve novidade, se algo muda daqui para frente, mas foi difícil para todo mundo, e o que é que sai disso para que justamente esse cotista e futuro cotista saiba como vai ser daqui para frente? Não, legal, Pedro. Eu acho essa pergunta assim, excelente, porque quando a gente compara, por exemplo, com outras crises, a gente sempre, até
brinquei antes do nosso call, né, o que você tem de instrumento, de ferramentas disponíveis naquele momento. Então, a crise que a gente vivenciou em 2002 em termos de preço, apesar de não ter os mesmos motivadores da crise que a gente vivenciou, mas o impacto em termos de mercado, o nosso trabalho na gestão de gera liquidez, concentra nessa classe, enfim, acaba sendo muito parecido. Você tinha ferramentas diferentes, né, instrumentos diferentes. Então, cada crise que a gente passa é um aprendizado, não tem como a gente dizer, a gente já passou por isso, porque a gente pode ter passado pelo evento, mas não necessariamente a gente passou com os mesmos instrumentos, com o mesmo instrumental que a gente tinha disponível. Né? Fazendo uma brincadeira rápida aqui, até mesmo para fazer um exemplo, que eu comentei com o Pedro, eu tenho um filho de 9 anos e um outro de 1 ano. Os problemas são os mesmos, mas instrumentos que eu tinha antes para utilizar com o de 9 anos, hoje não são mais disponíveis. Né? Eu brinquei com ele a questão da funchipória, hoje não pode mais usar funchipória, que era um calmante que o outro botava na chupeta, ele sossegava. Tive que aprender uma outra ferramenta para lidar com um gêniozinho com a cólica um pouco mais agressiva. Em compensação, você tem outras praticidades, como o aspirador do nariz, a fralda que você não precisa mais de velcro. Sim, eu até brinquei, não precisa ser um gênio para inventar uma fralda sem velcro, mas antes não tinha, agora eu tenho isso disponível. E é a mesma coisa com as crises. Então, dizer que a gente já viveu, então aprendeu muito pouco com uma crise recente, é bobagem. Assim, não chega a ser nem arrogância, chega a ser uma desonestidade intelectual muito grande. Então, a gente sempre revisita o que a gente viveu, a gente sempre faz uma reflexão aonde a gente errou, aonde a gente acertou, e como a gente pode se preparar para isso não se repetir. Né? Como é que a gente pode se preparar para não correr os mesmos erros, os mesmos riscos desproporcionais que a gente correu naquele momento. Então, qual foi o aprendizado que a gente teve lá naquele momento de 19 e 20? Foi a liquidez de letra financeira não é tão abundante assim em termos de preço, né? Em termos de liquidez de crédito, você vai ter, de fato, no final do dia, uma saída. Mas hoje em dia, você tem que estressar muito mais o preço, o seu choque de preço é muito mais elevado do que era anteriormente. Debêntures incentivadas é a mesma coisa para duration. Eu não vou ficar com um papel com uma duration muito mais elevada, dado o que eu estou vendo de dinâmica de curva de juros ou de expectativa de inflação implícita, sem ter uma tranquilidade na minha saída naquele momento e principalmente no hedge daquele momento. Porque eu não necessariamente preciso vender o papel para travar a questão do risco de preço. Mas se eu tiver um derivativo disponível, como um DI futuro ou um DAP, de acordo com o que eu quero fazer na minha carteira, se eu quero ficar mais comprado em inflação implícita, que foi o caso do início do ano, ou se eu quero ficar mais travado no juro real, que é o caso atual, eu tenho que ter disponível derivativos para isso e fazer esse trabalho. Então, o grande aprendizado, pessoal, e Pedro, foi justamente ter um melhor controle em termos do que o preço vai impactar na nossa carteira, não somente na marcação, mas também na liquidez. Não ficar refém do mercado, aquele conforto, né, falso que se tinha de que está todo mundo nesse papel, se acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo. Assim, não é por aí. E evitar armadilhas, como a gente vivenciou naquele momento. Então, a gente vê, por exemplo, no mercado, muita empresa recuperando o preço, e aí você vê na parte do crédito que é totalmente diferente da ação, e aí você vê corporativo, empresa que há 12 meses, você vê a ação ali patinando, às vezes até caindo um pouco, e o prêmio de crédito saiu de 4 para 2. A gente não aproveitou esse momento, a gente não especulou preço de crédito como se especula preço de bolsa. Crédito para a gente, como eu falei, a questão do Nelson Chaves, é algo que vai ser sempre o pilar principal a análise, a solvência, a lucratividade da empresa, a probabilidade de pagamento daquela dívida ou não, de acordo com o perfil, com o mandato do fundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, casos como esse de empresa, você teve um efeito cota muito positivo, mas o efeito de risco, né, foi muito especulativo. E quando você olha bancos, por exemplo, na mesma janela de 12 meses, BTG subindo quase 50%, Itaú subindo 30%, Bradesco subindo quase 20%, um retorno muito melhor do que você teve nesses créditos corporativos, e o prêmio de crédito oscilou muito pouco. E quando você faz a conta do percentual do CDI, que aí também é outro aprendizado, todo mundo bateu muito na questão do percentual do CDI, mantendo, vamos utilizar o CDI mais, legítimo, é isso mesmo. O certo é a gente utilizar o CDI mais para ver exatamente qual que é o prêmio de crédito daquele papel. Mas você também tem que ver
quanto que equivale esse CDI mais num título percentual do CDI com a nova taxa de juros, com a nova expectativa de juros futuros. Então, o papel antes percentual do CDI de 130, que dava 2,60 na taxa de juros de 2%, agora está dando muito mais com uma expectativa de juros de 10%, dependendo do vértice, né, do FRA que você acaba compondo ali. E aí você vai ter quase 3% de prêmio de crédito. Faz sentido? O banco como o Itaú, como o BTG, como o Bradesco, como o Safra, sair de um prêmio de crédito de 0,60 para 3% somente porque a sua base da taxa de juros subiu? Não faz sentido. Então, outro aprendizado, a gente concentrou muito em financeiro, não com foco em liquidez, mas com foco de prêmio de risco, dado que a gente está vendo no mercado. Então, na parte de debêntures incentivadas, o que a gente vem colocando em prática em relação ao que a gente aprendeu, né, eu adaptei um pouco a sua pergunta para dizer não só o que a gente aprendeu, mas o que a gente executou com esse aprendizado, e aí na parte de debêntures incentivadas é isso, uma carteira muito mais trabalhável, administrável em termos de hedge, de trava, e aí por isso que a gente tem um desempenho tão diferenciado esse ano. A gente não entrou em nenhuma emissão no primário, nenhuma, nem incentivadas, nem CDI. A gente aproveitou todas as oportunidades que tiveram no mercado secundário. Boa parte do alfa veio justamente na questão da inflação implícita, que a gente foi muito bem sucedido na administração do hedge, né? A gente ganhou dinheiro em hedge. E na questão da estratégia em CDI, concentrando em bancários pelo aprendizado que a gente teve. Não tem por que ficar aproveitando ali, tentando espremer um crédito supostamente high grade, que você tem um risco ali muito grande para tentar ganhar um carrego rápido e imediato na cota, e se você tiver um evento de liquidez, você fica com uma bomba na mão. Então, acho que o grande aprendizado, e aí reconhecendo os nossos erros e colocando em prática o que a gente aprendeu com esses erros, é mais ou menos isso, pessoal. Essa é a grande lição que a gente teve de uma maneira muito objetiva, né? Lógico que em termos conceituais, a gente acabou revisitando muita coisa. Legal. André, bom, não só ficou claro que sobram lições, né? Ou seja, a gestão que já era boa, já tem um histórico grande, se torna ainda melhor em face dos problemas, mas também é muito legal a sua analogia, né? Que a gente já tinha até brincado de como você sempre tem alguma coisa para aprender e escutar qualquer coisa diferente disso de um gestor deveria ser algo ruim, né? Deveria ser uma bomba relógio. Você está se colocando numa situação que vai ter algum problema em algum momento. Agora, André, é o seguinte, os investidores, no fim do dia, eles terceirizam a gestão para um gestor, né? Eles investem num fundo, porque o gestor é uma pessoa especializada, com muito mais conhecimento técnico, com muito mais experiência, muito mais tempo. Então, é natural que os gestores e os investidores encarem de forma diferente um determinado fenômeno. Então, eu queria perguntar para você, como especialista no assunto, o que é que o investidor que passou por esse mesmo episódio que você descreveu de forma muito técnica aprendeu ou deveria ter aprendido, né? Então, eu que sou lá cotista do CEA do Suez, o que muda para mim, o que eu deveria passar a ver de uma forma diferente em relação ao crédito privado daqui para frente? Não, legal. Ótima pergunta. Muito boa. Bom, Pedro, assim, no crédito privado, como todo componente de renda fixa, você tem ali um risco que você está correndo, seja ele de variação de taxa de juros. No caso do crédito, você também tem um risco de liquidez. Nos últimos anos, a gente acabou tendo um impacto muito grande, dado a questão da liquidez, e aí não estamos entrando no mérito solvência, né? A gente até excluiu a questão da solvência, e aí deixando um pouco mais simples, né? Se a empresa vai pagar ou não aquela dívida. A gente está excluindo essa variável da nossa resposta aqui agora. A gente está trabalhando nessa nossa análise. Muito obrigado. Então, a gente está pegando somente o que a gente teve de efeito preço por liquidez, no caso, o fundo precisar vender para pagar o resgate de alguém, e a questão impacto de preço de curva de juros, porque na renda fixa a gente tem sempre uma taxa descontada, né? Quando você negocia com ágil e deságil, na realidade você tem aquela expectativa de retorno ao longo do tempo, e aí você vai descontar para nova expectativa de retorno. Isso que é a marcação a mercado, né? Você tem um papel que é rentabilizar CDI mais 2, a partir do momento que você vai rentabilizá-lo a CDI mais 1,5, você marca a mercado, você vai gerar um ganho agora no curto prazo, e aí o seu
retorno fica menor. Então, você gerou um impacto positivo. E a mesma coisa o contrário. Quando você tem um papel a 2%, que foi o que a gente vivenciou no passado, e começa a corrigi-lo a 4%, você acaba gerando um impacto, um prejuízo no curto prazo e você passa a ter um carrego mais elevado. Quando a gente tem o papel fazendo esse movimento somente com prêmio de crédito, está claro o que está acontecendo, que foi o que aconteceu nesses últimos anos. Só que, além disso, você teve também um movimento na curva de juros. E agora, como você está tendo um movimento muito menor no prêmio de crédito, você já tem a lição do impacto que isso gera. E você vai ter esse movimento não somente no prêmio de crédito, mas agora também uma expectativa de juros futuros. E aí, outro aprendizado. Olha, não vamos correr esse risco da curva também, dado que a gente viu que na marcação a mercado, com toda a volatilidade que a gente também tem um impacto da oscilação da curva mais longa de taxa de juros. Então, o que o CA Industrials vem fazendo? Eu acredito que boa parte da indústria também aprendeu com isso. A gente trava o máximo possível essa exposição na curva de juros. E aí, com isso, o investidor que antes estava esperando uma volatilidade muito menor no fundo dele, seja pela parte do prêmio de crédito, seja pela oscilação da curva de juros, hoje ele consegue se beneficiar do movimento do prêmio de crédito sem estar correndo riscos maiores na oscilação da taxa de juros. Por isso que eu comentei a questão do hedge, como a gente ganhou dinheiro com o hedge. Por quê? A gente protegeu boa parte, o máximo que deu para proteger dessa exposição à curva de juros, e é por isso que você ainda observa uma volatilidade na estratégia em CDI, e com isso você está surfando exclusivamente, quase que exclusivamente, o movimento do prêmio de crédito. Então, você num papel, por exemplo, em percentual do CDI, que você teria uma abertura do prêmio, como eu comentei, dado que você não mexeu no percentual, os 130% do CDI, como você tem a trava dos juros futuros, você acaba neutralizando esse movimento. Então, você consegue engordar o seu carrego, você consegue ter um carrego, uma taxa de retorno futura mais elevada, sem estar entregando, sem dar aquele prejuízo. Lembra que a gente comentou? Quanto maior a taxa, menor vai ser o preço hoje para você fazer o encontro lá na frente. Então, com essa trava dos juros, você acaba neutralizando parte desse impacto aqui agora, e aí você muda o seu eixo, você começa a ter um patamar muito mais interessante de carrego. Então, para o investidor hoje, no final do dia, é esse o resultado do aprendizado. Então, ele pode esperar uma volatilidade muito menor e está correndo um risco muito menor, não só em termos de crédito, mas principalmente em termos de liquidez, porque, ora, se eu tenho uma taxa de retorno maior contratada, para que eu vou gastar mais caixa com aquilo? É diferente de você pegar e falar, vou deixar metade do meu fundo em caixa. Eu estou trabalhando pela metade, estou entregando metade do trabalho pelo mesmo preço. Não é isso. Mas você acaba ficando com uma gestão de liquidez muito mais conservadora do que você tinha no passado. E na parte de debêntures incentivadas, que aí você tem uma componente adicional que é a inflação, então você não só administra essa questão da oscilação da curva de juros, mas você também pode administrar a expectativa de inflação implícita, que aí, mais uma vez, foi um seguro que a gente contratou no início do ano. André, mas como é que funciona essa questão? Ficou um pouco complicada essa questão da inflação implícita. Na realidade, é muito simples. A renda fixa é algo muito simples. As pessoas, às vezes, acabam gostando até de complicar um pouco, mas é muito simples. A gente tem a taxa de juros nominal, a gente tem a expectativa de inflação, a diferença entre um e o outro vai ser a sua taxa de juro real. Então, quanto é que você ganhou no final do dia, descontando a inflação? Então, durante muito tempo, a estratégia de debêntures incentivadas, ela se beneficiou do movimento de queda de juro real. Você tinha aquele movimento de queda de juros nominais, a taxa Selic vinha caindo de uma maneira expressiva, você tinha um cenário tranquilo de inflação e, com isso, você tinha aí um ganho indireto dentro da estratégia. Você não estava ganhando com o fechamento do prêmio de crédito. Se você lembrar, em 2018 e 2019, os papéis eram emitidos a B menos alguma coisa, como se fosse um CDB a 90 do CDI, a 80 do CDI. Você tinha que fazer a conta do imposto para você ver quanto você estava ganhando em relação a um título público federal. E quando você teve esse movimento de abertura de prêmio de crédito, boa parte foi compensado justamente por essa queda do juro real. Aí você diz assim, pô, André, mas agora com o movimento de alta de juros, o que a gente ganhou, a gente vai entregar, Esse foi o grande questionamento de 2020.
E, na realidade, não, porque você tem instrumentos para neutralizar isso, e aí volto na questão dos juros futuros, e aí a gente acaba montando uma compra de inflação, onde você neutraliza esse movimento de juros, e como a expectativa de inflação vai acelerando, você vai ganhando essa expectativa maior de inflação. Então, a gente ganhou durante muito tempo, no fundo, com a queda de juro real, depois a gente ganhou com o fechamento de prêmio de crédito, e agora com a compra de inflação implícita. E aí, só para encerrar a resposta, foi mais um aprendizado que a gente teve. Não é uma questão simplesmente de pegar e falar assim, olha, agora a gente vai ganhar dinheiro aqui. Não, é como a gente protege o fundo para esse cenário. Então, a compra de inflação implícita ela não foi causa, ela foi consequência. Da mesma forma que a gente fez essa estratégia em CDI em relação a travar a parte percentual do CDI, na estratégia em IPCA a gente comprou inflação implícita no intuito de travar o movimento de juro real. É basicamente isso. Legal. Não, ficou super claro. E até a gente falou isso um pouco, então, de como o que aconteceu vale daqui para sempre, digamos assim. E falando um pouco do como isso vale para o agora, né? Então, você comentou que teve a abertura dos prêmios de crédito em março do ano passado, que nada mais é do que você ter spreads de crédito, taxas mais interessantes, você podia comprar na Bacia das Almas. De lá para cá, os fundos vieram muito bem, inclusive reduzindo esses prêmios, né? E eu queria saber se você espera uma surpresa negativa oriunda disso. Daqui para frente, a gente pode esperar um choque ou como vocês se preparam para isso? Bom, a gente tem duas classes aí no meio, né, desse fechamento de prêmio. Você teve a questão corporativa, você teve a questão financeira. Então, no caso do financeiro, a gente teve uma oportunidade muito grande para riscos muito óbvios. Então, a gente não precisa aumentar o risco. A gente vê muita gente comentando, o high yield, né, agora partir para algo um pouco mais estruturado, algo um pouco mais agressivo. E aí, até fazer um mini parênteses, né, durante o momento de 2019, 2020, é natural, né, você recorrer a ícones lá fora, né? E aí muita gente falava Howard Marks, o mesmo, explicando como é que ele estava vindo antes da crise, a compressão de prêmio de crédito, vis-à-vis a queda de juros, o que você estava tendo de incremento. Tem um memo dele que é fantástico, aí quando você começa a ter uma normalização do mercado, todo mundo esquece aquilo, né? Todo mundo se abraça naquilo, é um pouco de religião, né? Então, geralmente você lembra da religião no momento, né? Não no momento da tranquilidade, do agradecimento. E aí, quando você pega e via esse memo, e a gente acaba tendo um momento muito parecido, dado que o ciclo foi muito rápido, né? Onde você está tendo uma compressão dos prêmios de crédito, e com isso você está tendo também uma compressão dos high yields muito mais rápido do que você esperava. Isso, inclusive, no mercado lá fora. Quando você faz pega o índice 10 anos, que acaba tendo muito mais materialidade do que no mercado local para efeito de comparação de prêmio de crédito, você vê que a compressão foi super rápida e acaba acendendo uma luz no painel. E aqui no mercado local você acaba vendo a mesma coisa. Então, na parte corporativa, eu acho que você deve concentrar cada vez mais em créditos muito óbvios e ainda com um nível de prêmio que faça sentido, dado que a gente tem de desafio pela frente, não só para as empresas, mas também no cenário local. Lembrar que a gente vai passar agora por um ano eleitoral, a gente tem uma série de desafios fiscais, enfim, a gente ainda tem muita coisa para passar, não só em termos de dinâmica de preço de ativo, no caso, a gente está pegando aí a expectativa de curva, de inflação, mas também em termos de liquidez para as empresas, né? Como é que a gente vai ver essa questão de refinanciamento lá na frente. Do outro lado, você tem a questão de empresas muito tranquilas aí, categoricamente, do setor bancário, que ainda tem um nível de prêmio muito elevado. Então, eu acho que a mensagem é não correr grandes riscos, não aumentar risco agora na parte de crédito, dado que você ainda tem boas oportunidades para explorar na parte bancária. Não pode esquecer que bancário, no caso, a gente está falando de primeiríssima linha. Fadu, mas a gente está vendo um papel para 2025, a gente está vendo um título perpétuo. Ok, mas você também negocia uma B50, uma B35. Você tem que quebrar um pouco aquele
aquele dogma de que é vencimento. Não é vencimento, a gente tem liquidez, a gente não precisa esperar, mas o papel ele só é callable, ele só pode ser resgatado ou não em 2024. Tem 3 anos de carrego, a CDI mais 6 pela frente. Para que eu vou correr um risco de uma empresa muito mais agressiva, aonde, dado o cenário de pandemia, ela pode fechar as portas para ganhar metade do prêmio de um papel que o meu risco é se ele vai resgatar ou não em 24, ou então eu vou ficar com um perpétuo do Bradesco, um perpétuo do Itaú. E todo mundo gosta de comparar com o mercado lá fora, e lá fora é o mercado de perpétuos. Assim, a parte de bonds, o forte é perpétuo. Então, quebrar um pouco esse dogma de que não, esse papel tem esse. Não, esse papel tem um carrego muito bom, para um risco muito bom, para aquele período onde eu vou ficar o máximo possível de tempo investindo nele. Não tenho que estar preocupado com o vencimento dele. Então, acho que a mensagem é essa, Pedro. Pessoal, não há necessidade de maiores riscos, tanto na parte da solvência do emissor, seja pela questão da liquidez do emissor, dado que ainda tem de oportunidade no mercado, não só na parte em CDI, mas na parte de debêntures incentivadas. Né? E aí, para concluir, dentro de debêntures incentivadas, quando a gente olha um estoque de quase 140 bi em emissão, só 5, 6 bi é de saneamento. Metade disso é telecomunicações. A gente está vendo agora com o 5G. Então, o que você tem de oportunidades para entrar em empresas de altíssima qualidade, em setores que são pouco explorados, ao invés de entrar agora em empresas de energia, que é majoritariamente o que a gente tem em carteira e que o mercado tem em carteira, mas com prazos muito longos, ou com prêmios muito baixos, ou então com projetos ainda bem incipientes, não faz sentido. Então, eu acho que vale a pena diminuir risco aproveitando as oportunidades que a gente ainda tem no mercado secundário, que é o trabalho que a gente vem fazendo. Reforço, a gente não participou de nenhuma emissão no mercado primário esse ano. Legal, André. Bom, ficou muito claro, na verdade já acabou até sendo uma mensagem para os nossos investidores. Em nome do nosso tempo, que passou muito rápido, eu queria te agradecer a todos. Tenho certeza que esse vai ser um daqueles painéis que as pessoas vão ter que ver mais de uma vez, porque recheado de informações de qualidade, não podia ser diferente com uma pessoa tão técnica. Então, André, obrigado pela presença hoje, por estar aqui com a gente. Bom, Pedro, uma pessoal, boa expert a todos. Eu que agradeço, em nome de toda a equipe, ainda pelo CEAIN do Suez, a oportunidade, mais uma vez, de poder contribuir para esse fórum que realmente é fantástico. Mudou a indústria de uma maneira sensacional. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Até a próxima.